Bom, voltamos novamente e agora sim com muita alegria que eu apresento meu grande amigo e colega Severino. Foi um dos primeiros que me acolheu quando eu cheguei aqui no Brasil a fazer o mestrado, né? A gente trabalhou juntos, né? Ele vai falar então sobre matemática e engenharia, teoria e aplicações, como transformar aquele monte de fórmulas que você vai ver em realidade. Severino, é com você. Muito obrigada. Muito obrigado, minha querida Marta. Sabe que eu amo você, então me sinto honrado aí pela melhor diretora de adjunta de políticas estudantis me convidar para recebê-los. Sejam todos bem-vindos, gostaria de estar olhando no olho de cada um. Eu tive a possibilidade, nos anos de 2004, 2005, 2006, de fazer essa apresentação, claro, atualizei um pouco, e de fazer para os calouros, né, no auditório do Bloco A, por causa de uma história. Eu vou rapidamente complementar a apresentação e tentar explicar por que eu estou aqui, né? Meu nome é Severino, né? Eu sou carioca, nasci do Rio de Janeiro, Vila Isabel, e eu estudei apenas em escolas públicas. No meu ensino médio, eu cursei a Escola Técnica Federal, o curso de eletrônica, de preparação técnica, atualmente chamado Cefet, né? Atualmente não, já há muito tempo, e fiz engenharia naval. Depois da engenharia naval, eu fiz mestrado em engenharia oceânica, doutorado em engenharia civil, e depois de alguns anos, um concurso para professor na área de máquinas marítimas. Então, como vocês veem, é uma loucura, né? A minha formação de engenharia, ela segue um padrão civil, naval, eletrônica. Então, e com isso, eu acho que o que teceu realmente tudo isso foi a matemática. A matemática foi o grande elo, né? O meu gosto pela matemática, pela uma família só de médicos, né? E eu fui o primeiro a me aventurar pela engenharia, mas pelo estímulo da matemática. Eu sei que muitos vão pela física, outros tipos de estímulo, e eu fui pela matemática. Então, quais foram a minha ligação com a matemática? Rapidamente, antes de fazer a apresentação, já vou compartilhar apenas a capa aqui verificar se está tudo correndo bem, e compartilhando aqui, não, a apresentação. Está demorando a entrar o Microsoft. Entrou. Bom, então, está claro para todos? Está aparecendo? Tá, estamos vendo. Bom, então, esse nome mais formal, né, Matemática e Engenharia, Teoria e Aplicações, eu tive a grande felicidade, né, a grande bênção de conseguir uma oportunidade ao longo da minha vida, principalmente pelo fato de eu ter feito eletrônica na escola técnica e ter depois ingressado no básico e optado pelo curso de engenharia naval, né? Então, isso me deu a possibilidade de, no quinto período, estagiar no laboratório da UFRJ, e esse estágio depois eu segui minha carreira como engenheiro, depois como professor, cheguei a ser o responsável, o chefe do laboratório, e me aposentei no ano de 2018, justamente atuando na área de vibrações. E tudo isso seguiu um papel muito importante na matemática, a ponto de, no final do meu doutorado, fui convidado a dar aulas como engenheiro para o curso de pós-graduação em engenharia oceânica, como professor. Eu tive a possibilidade também de ser coordenador de curso de engenharia naval e participei das reformas curriculares, tanto de 1998, 99, quanto de 2004, 2005. Reformas curriculares que eu precisei ter um contato muito estreito na formação com o Instituto de Matemática. No caso da Marinha, pela UFRJ, eu tive duas possibilidades de orientação na Marinha. Uma vez no curso, no Centro de Instrução Almirante Van de Kolk, o curso de formação de oficiais da Marinha Mercante, de fazer uma reformulação da matemática, tá, no ensino dos primeiros anos do curso de bacharel em ciências náuticas. E, com isso, eu tive a possibilidade de interagir com a matemática, mais uma vez,
onde a visão na Marinha era diferente da Politécnica. E eu acredito que a Politécnica tem uma postura correta em fazer isso. Eu acho que há uma expectativa muito grande de que o cálculo seja totalmente aplicado, mas eu vou mostrar para vocês como essa importância da matemática ser dada pelo Instituto de Matemática, é um sofrimento muito grande, não por ser o Instituto de Matemática, vou fazer esses comentários. E na Marinha, né, no Centro de Instrução Almirante Van de Kolk, né, Almirante Graça Aranha, foi a Marinha Mercante, Van de Kolk, eu fui responsável pelo Centro Curso de Aperfeiçoamento Avançado em Propulsão Naval. No primeiro dia de aula, esse curso era um curso de pós-graduação, os oficiais que fizeram a escola naval há mais de 10 anos iriam assumir como capitão de corveta. Em 1997, o ministro da Marinha, na época era ministro da Marinha, não era ministro da Defesa, ele queria construir no Centro de Instrução Almirante Van de Kolk um grande centro de instrução do mar. Tá? Então, participamos, professores da UFRJ, da UERJ, da PUC, de várias universidades, participaram desse curso, e no primeiro dia que eu dei aula para esse, era um grupo pequeno, um grupo de oficiais com 10 anos de experiência, eu assumi como capitão de corveta, e uma pergunta foi muito importante para que eu inicie essa apresentação para vocês. Esse aluno é um aluno que já deve estar muito bem lá na Marinha. Ele levanta o dedo e diz: Severino, esse curso de aperfeiçoamento avançado para a propulsão naval, nós estávamos esperando um curso para o século XXI, o ano era 1997. E vem vocês aí falando sobre técnicas do século XVI. Bom, é exatamente o que eu pretendo explicar, né? Eu tive que convencer, e venho ao longo do tempo, desde 1997, tentando convencer a importância dessa matemática, né, na formação de vocês. Né? Então, eu vou tentar responder a esse aluno, como já respondi várias vezes em outras apresentações, e dessas apresentações eu vou responder através dessa apresentação. Eu preparei um texto que eu vou passar rapidamente, algumas figuras eu participei ao vivo, então elas estão um pouco antigas, né, com a qualidade não tão boa, mas eu vou fazer essa apresentação, e antes de iniciar exatamente essa apresentação, eu vou passar 4 vídeos, cada um de 40 segundos, 1 minuto. Então, eu vou tomar 4 minutos de vocês para mostrar os vídeos que estão muito ligados ao que eu vou comentar sobre as aplicações das disciplinas de cálculo 1 a 4, cálculo numérico, álgebra linear, que é muito ligada à geometria analítica, que no caso da engenharia, né, nas 12 engenharias, elas não cursam a geometria analítica, vocês já entram direto na álgebra linear, né, e probabilidade estatística e computação, programação de computadores. Né? É o elenco de disciplinas do curso básico que eu tive muito contato ao longo dessas reformas curriculares na UFRJ e na Marinha pela UFRJ, e com isso mostrar para vocês essa grande possibilidade que eu tive na minha vida de, ainda bem jovem, no meu 5º período, utilizar a eletrônica, que eu tanto gostava, nas aplicações navais em navios e plataformas. Tá? E uma ligação muito estreita com a indústria e tudo, e isso foi muito importante na minha vida profissional. Okay? Então, eu peço licença à minha diretora, Marta, minha amiga, para então passar esses 4 vídeos rapidamente, e esses 4 vídeos, eu vou sair aqui do PowerPoint, e eu vou... Então, o primeiro vídeo que eu vou mostrar tem som, os demais eu vou narrar um pouco. Em 1940, uma ponte suspensa recém-construída sobre o Estreito de Tacoma, no estado de Washington, desabou durante uma tempestade. O projeto de construção não levava em conta suficientemente o efeito da ressonância. As vibrações das ventanias coincidiam com as frequências naturais da ponte de concreto. Isso causou ressonância que intensificou os movimentos vibratórios da ponte até que ela se rompeu e desabou.
1940, uma ponte nos Estados Unidos desabou. Quando eu dei essa primeira aula no curso de aperfeiçoamento avançado na Marinha, foi num dia onde eu estava dando essa aula e, à noite, tá, houve uma coincidência incrível de uma ressonância na ponte Rio-Niterói. E essa ressonância na ponte eu comentei brincando com os alunos depois, com esses meus alunos da Marinha, que foi a aula prática da teoria do século XVI que eu apresentei na parte da manhã. E aqui está um vídeo extremamente rápido, mostrando o que passou nos jornais da noite sobre a ponte Rio-Niterói. Vocês verificam, então, esse movimento da ponte. O movimento ocorreu, a ponte tinha o tráfego normal, e houve exatamente essa minha aula prática. Deixa eu colocar novamente a da ponte, para vocês verificam no vídeo que a data é 16 de outubro de 1997, às 9h22 da manhã. Então, às 16 de outubro de 97, eu estava dando aula exatamente na Marinha, e eu brinquei que foi a aula prática que foi dada para esses conceitos, né, colocados do século XVI. Um outro vídeo que eu vou mostrar é, mais uma vez, uma ponte. Então, eu mostrei uma ponte dos Estados Unidos, uma ponte da ponte Rio-Niterói, e uma ponte na Rússia, bem mais recente, agora já do século XXI, Volgogrado, onde... E, nesse caso, não está ventando. O vento não está quem está realmente causando essa vibração incrivelmente alta, tá? Nessa ponte é exatamente a correnteza do rio que está passando aí embaixo. E vocês veem, não é uma correnteza muito forte. Há algo especial nessa correnteza que faz com que os engenheiros muito capazes e competentes que projetaram essas três pontes, eles tiveram e não conseguiram, ou conseguiram, né, avaliar se isso poderia levar ao colapso da ponte. Né? E esse foi, então, o vídeo apresentado na Rússia. E o último exemplo, um exemplo de um helicóptero, é um teste destrutivo, realmente, de um helicóptero. Foi um teste realizado verificando a operação, ele está todo num campo de teste, e esse helicóptero passou a ter uma rotação, né, que coincidia exatamente com uma rotação crítica do helicóptero, assim como os ventos e a correnteza do rio, assim como as correntes marinhas, podem ter uma coincidência com pontes, plataformas plataformas de petróleo, pontes e navios. Né? E o último é exatamente o mesmo, o mesmo helicóptero visto pela traseira, né? Então, é a visão traseira do helicóptero, onde ele aparece, o mesmo helicóptero, ele aparece, e eu brinco muito com meus alunos, quando eu apresento nas minhas primeiras aulas, em todos os cursos, tanto de matemática, quanto de vibrações, quanto de mecânica, eu apresento essa figura e brinco com eles, de que parece um sapinho, né? Um sapo olhando de frente, é exatamente tendo a reação de como eles assistem a minha aula e ficam tentando entender dessa forma terrível aquela matemática, né? Que explica exatamente esse fenômeno, né? Que pôde ser observado, então, agora, né? Do século XVI para cá, então, os engenheiros, né? Que tinham a condição de fazer de ter essa formação, né? Os engenheiros, então, nós que temos alguma experiência, tanto na engenharia, quanto na engenharia, quanto na vivência dos problemas práticos que a matemática pode nos auxiliar, né? Nós temos exatamente esse papel nas reformas curriculares. Eu esqueci de dizer que eu também participei de mais uma, que foi a implantação dos cursos, os novos cursos da engenharia de Macaé, tá? Da UFRJ. A UFRJ lançou cursos, né? Na realidade, só houve um auxílio nessa parte inicial da UFRJ de engenharia de Macaé, que já anda
com seus próprios passos, com uma equipe extremamente competente, lá em Macaé, e eu fui o responsável pela implantação, nomeado pelo reitor, na época, para a implantação dos cursos de engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia de produção. Então, os meus exemplos são exemplos muito mais ligados à mecânica, naval, ambiental, petróleo, metalurgia, materiais, mas essa matemática, ela, conversando com amigos e tendo experiência, foi usada por amigos meus, engenheiros elétricos, de automação, engenheiros eletrônicos, com a mesma matemática. É claro, os exemplos mais ricos que eu trouxe aqui são exemplos ligados à mecânica. Tá? É a parte mecânica. E aqui, na primeira página desse material, esse material eu preparei não apenas para apresentar rapidamente a vocês, né? Como pequenos textos eu coloquei para que vocês tenham esse material. A professora Marta vai disponibilizar, ou já disponibilizou na página, onde vocês vão poder rever, tá, exatamente esse material. Então, o engenheiro, né, tentando inserir a matemática na formação de engenharia, a justificativa de ter um engenheiro. O que faz um engenheiro? Né? Então, provavelmente os calouros de medicina, nesse momento, estão colocando um jaleco, estão muito felizes, né, em poder mostrar um status de que são estudantes de medicina. E vocês já não têm nem mais a régua de cálculo, né? E para que possam sair com no bolso um jaleco. Quando eu fiz escola técnica, eu saí no primeiro dia, comprei o jaleco e andei aqui para o Grajaú, aqui na 434, peguei o ônibus de jaleco, todos sabem, ele está fazendo escola técnica, ele passou para a escola técnica. Então, é esse status, né, que a gente acaba tendo. A engenharia, né, vocês têm assim, puxa, eu passei para a escola politécnica, desculpem, o orgulho, né? Orgulho não é soberba, é orgulho. A escola politécnica é a melhor escola, né? Realmente, houve em todos os trabalhos de que a engenharia, a escola politécnica vem trabalhando, chamada de engenharia, ela atraiu muitos alunos pela visibilidade que os países, né? Pelo contato que os países, outros países, acabaram fazendo intercâmbios espetaculares, e muitos alunos, amigos dos meus filhos fizeram o Colégio São Bento, e tinham amigos do Colégio Militar, e alguns, e eles optaram pela escola politécnica, alguns aprovados no IME-ITA, né? E eles aprovaram por causa dessa formação com inicialmente universidades francesas, e depois o mundo todo, né? O meu filho, na época, que fez engenharia ambiental, ele teve essa possibilidade, né, de ir para a França. Ele, esse ano, está defendendo o doutorado na Austrália, né, em Perth, e mestrado na Noruega. Então, há vários alunos da engenharia naval, que eu tive mais contato, tiveram a condição, né, de fazer intercâmbios espetaculares, que não sou eu que vou comentar, mas que eu tive uma ligação forte, e isso foi alunos que reclamavam comigo, quando eu era coordenador: Severino, eu não vou usar nunca essa matemática em lugar nenhum, isso é teoria, né? Depois eles voltaram para mim: Severino, como a minha formação é forte, perto dos alunos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Noruega, né? Então, realmente, vários países respeitando essa formação, que muitas vezes nós criticamos, só verificamos por essa capacidade que a gente tem. Qual é o objetivo que eu, Marta, né, professora Cláudia Morgado, professor Vinícius, né, todos preocupados de que a escola politécnica tenha uma boa formação de engenharia, visando primeiro o ser humano. Tá? Então, aqui tem, na apresentação, ser humano, o que o engenheiro pode verificar? Bom, eu quero fazer uma construção, um projeto, uma análise que não crie desconforto, que não crie, para que o ser humano não tenha fraturas, para que o ser humano não tenha problemas que vão criando problemas psicológicos e psiquiátricos, problemas de incêndio, que podem... O incêndio o engenheiro consegue ajudar muito no caso de incêndio, porque todo o material que é utilizado nos projetos, no caso de plataformas de petróleo, que estão isoladas a uma distância incrível, offshore, né? A ponto de você estar muito além do litoral, né? E você está ali, começa um incêndio, e você faz todo o projeto para que esse incêndio, as pessoas a bordo tenham o tempo de 1 hora para que possam abandonar isso. Isso o engenheiro tem que prever, programar, para que, em casos
E essa programação não é trivial. Os problemas não são triviais, são sistemas conectados, e cada vez, com cada acidente, nós aprendemos mais, né? E tentamos aperfeiçoar, regulamentar para que não haja isso. Em segundo lugar, o meio ambiente. Desculpe. Nos acidentes tem algo muito perigoso, a explosão. A explosão, me desculpe, um engenheiro não consegue evitar. A explosão, a pressão que é submetido o corpo humano não é capaz de matar uma pessoa. O tímpano, sim, que o ouvido é uma coisa maravilhosa que nós temos, né? Consegue ouvir 10 oitavas a música, e tem várias faixas, mas esse ouvido rompe. Mas não mata, a explosão não mata, mas ela nos arremessa contra obstáculos e nós morremos. Então, evitar a explosão é tentar prever para que não haja explosão. Não há jeito realmente de evitar ser humano. Mas é uma preocupação na engenharia extremamente importante, no caso das pessoas que ligam diretamente com a engenharia mecânica, tudo muito ligado à engenharia civil, mecânica, naval, ambiental. O outro é o meio ambiente. Então, exatamente esses acidentes, eles podem causar vazamentos no meio ambiente, causar danos muito grandes, como eu tive a possibilidade de trabalhar num projeto, né, numa análise, onde uma plataforma estava próximo aqui na Bahia, em Camamu, na Bahia, e próximo a uma parte ambiental lindíssima, lindíssima, que qualquer vazamento daquela plataforma numa profundidade baixíssima, de 23 metros, e qualquer vazamento destruiria o meio ambiente ali de uma forma. E foi concebido, então, uma saia, né, para que o óleo vazando, no caso de um imprevisto, de um vazamento de óleo, não chegasse a essa reserva ambiental, e as ações de vento e corrente marinha faziam com que essas boias se deslocassem de uma forma assustadora. E havia necessidade de uma investigação de engenharia com pessoas, engenheiros de várias modalidades, precisamos uns dos outros, Deus não nos deu competência em todas as áreas, nós precisamos uns dos outros, e de várias engenharias, de vários técnicos e etc., com experiência para que pudesse evitar isso. Mas como estudar a corrente marinha, como estudar o vento no século XXI? Né? Será que a humanidade ainda não domina? Não domina. Né? Precisa desses desafios, engenheiros que possam proteger e, na sua formação, precisam tomar decisões. E, finalmente, vai dizer, puxa, quem é que paga o meu salário de engenheiro? Quem paga é realmente a empresa que está preocupada com o sistema de engenharia. Mas essa empresa ela tem que atender regulamentações, no meu caso da marca, né? O setor naval e oceânico, é um dos mais regulamentados, tem que todo detalhe, tem que qualquer coisa que você não cumpra uma determinada regra, você tem que calcular, simular e provar que aquilo ali não vai causar problemas no sistema de engenharia, no meio ambiente do ser humano. Tá? Isso tudo é importante, eu perco um pouco do tempo, porque a riqueza que eu julgo dessa apresentação está nas historinhas. Né? Nas historinhas, porque aqui no Brasil, quando eu era ainda aluno de graduação, eu acho que eu era aluno ainda da escola técnica, na minha área de especialidade, que é vibrações, vocês viram os vídeos, né? Ocorrendo ressonância, e estava ocorrendo uma ressonância muito grave no navio da Marinha. A Marinha do Brasil comprou um navio, o navio veio construído, ele foi todo de uma forma muito competente, reformado, e esse navio, após transformado, apresentou ressonância. E esse navio podia ser destruído. Imaginem algo tão importante para proteger a nossa costa, a costa brasileira. Então, eu não vejo da forma bélica, eu vejo da forma de defesa, de proteção. E esse navio estava apresentando, chamaram um grande especialista, né, alemão. Na época da guerra, esse alemão foi para os Estados Unidos, alguns pesquisadores foram para a Rússia, outros para os Estados Unidos, na época da Segunda Guerra, e ele, fantástico, a pessoa mais genial é Dan Hartog. E o Dan Hartog foi chamado pela Marinha do Brasil, veio, fez uma visita ao FRJ, e foi uma reunião na COP, né? Uma reunião no IPT, né, junto com a Marinha, e o Dan Hartog o comandante apresentou o problema, e o Dan Hartog resolveu em meia hora. Em meia hora, resolveu um problema e pagou uma fortuna. O comandante chegou para ele, mas o senhor
resolveu o nosso problema em meia hora. Nós temos especialistas aqui no Brasil e no resto do mundo, e o senhor resolve em meia hora. E o Dan Hartog respondeu: o senhor se engana, não foi em meia hora, foram 30 anos de meia hora. Então, eu acho que eu, Marta, Cláudia Morgado, Vinícius, estamos preocupados em fazer parte desses 30 anos, tá? Da resposta dessa meia hora, que vocês serão os responsáveis, não será eu e a Marta, né? Mas essa frente de onda para essa responsabilidade. E a melhor propaganda, entre aspas, que eu posso fazer para a matemática é justamente que essa formação vai possibilitar entender fenômenos que a humanidade não entendia antes. Tá? Então, as aplicações que eu apresento aqui, o tratamento matemático que eu tive possibilidade, na mecânica, na eletricidade e magnetismo, e na parte térmica, termometria e transmissão de calor. A matemática que é usada nessas três frentes, tá? Ela é muito parecida, Porém, eu vou destacar aqui os exemplos. Tá? É claro que eu tenho muitas historinhas no próprio material, tem o blog que eu criei, tá? O blog eu criei em 2008, e eu utilizei esse blog nas aulas. Tem ali muitas fotos de dos embarques. Eu embarquei tudo pela universidade. Eu embarquei em mais de 50 navios de plataformas e tive possibilidade de lidar com profissionais de várias áreas, e não apenas engenheiros, vendo que Deus não nos deu dons para que nos precisemos mutuamente. No trabalho, nós não resolvemos tudo sozinho. Não é essa teoria que vai resolver sozinho, mas ela vai dar uma ferramenta, assim como um escritor. O escritor que aprende análise sintática, e esse escritor, ele não vive, ao escrever, ele não vive fazendo análise sintática dos seus textos, mas aquilo está incorporado de tal maneira na sua formação que ele escreve bem, ele escreve de uma forma correta. Né? E essa forma com que o escritor, com sua inspiração, escreve, eu espero que a matemática tenha esse mesmo papel na vida de vocês, como teve na minha. Né? Então, entrando no caso da física, né? A importância para o comportamento mecânico e térmico de materiais, análises estática e dinâmica, vocês viram a ponte, problema dinâmico, o modelo. Né? Então, vocês vão ter que usar matemática. Vamos imaginar um exemplo, a ponte. Né? Então, vocês, com todo o conhecimento já acumulado pela humanidade em projetos de pontes, tá? Uma ponte, ela foi, em 1940, teve essa ressonância excitada pelo vento, e ela foi ao colapso. E, em 1997, tá? Nós verificamos que a ponte Rio-Niterói entrou em ressonância e não foi ao colapso. O problema foi a ressonância? Sim. Mas a ressonância, num caso, levou ao colapso, o outro não. Por quê? O conhecimento, em 1997, da matemática dos engenheiros, e um dos engenheiros responsáveis pela ponte Rio-Niterói foi Benjamin Hernani Dias, um professor da Escola Politécnica, professor emérito da Escola Politécnica, esteve na minha banca de doutorado, muito exigente, sem dúvida, um professor impecável, com uma experiência prática impressionante. Tá? Um professor, Benjamin Hernani Dias, ele participou do projeto da ponte Rio-Niterói. E ele verificou que havia, de fato, a possibilidade, numa determinada condição, de entrar em ressonância a ponte. Porém, ao entrar em ressonância, ela não chegaria a um nível a ponto de destruí-la. Vejam, haveria um nível de alarme para que o trânsito pudesse parar e que pudesse, então, ter um alarme, um alerta. Houve, então, alguma coisa que aconteceu de um desenvolvimento, né, para que pudesse evitar e propor. E aí, qual a equação matemática que eu poderia usar para a ponte? A geometria da ponte é uma geometria extremamente sofisticada, eu não tenho a magia de fazer como eu tenho para uma linha reta. Olha, vamos usar como a física que trata no ensino médio, né? Movimento retilíneo, movimento circular, movimento, aí entra centrípeta, e aí já começa lançamento oblíquo, e no lançamento oblíquo eu componho um movimento uniformemente acelerado com um movimento uniforme. Espera aí, na prática não é nada disso.
Na prática, isso vai ajudar, claro, certamente, mas as acelerações, os deslocamentos, eles variam, e essa geometria do que nós trabalhamos em engenharia, ela é muito sofisticada. Tá? Então, para isso, nós precisamos, como engenheiros, né, pegar essa realidade, essa geometria e colocar dentro do computador. Tá? Eu conheço uma pessoa na Escola Politécnica que é a melhor pessoa que eu conheço para fazer esse tipo de modelo, a professora Marta Tapia. Tá? Ela é impecável tanto para fazer esses modelos, modelos dificílimos, modelos de ponta a nível internacional, como orientá-los para isso. Tá? Os alunos orientados têm medo, porque ela é muito rigorosa, né? Mas, de qualquer maneira, ela é uma pessoa, um ser humano, e ela, as pessoas, não é à toa que é paraninfa, já foi patrona de todas as engenharias e formaturas, né? Porque e canta o hino nacional, é uma chilena, e uma pena torce para o Flamengo, deveria torcer para o Fluminense. Mas tudo bem, isso não tem problema, nós recebemos bem qualquer time, né? Qualquer time, não vamos discutir isso, senão a Marta vai cortar minha voz. Então, o que é que nós engenheiros precisamos para isso tudo? Precisamos de uma matemática, primeiro, que consiga representar essa geometria. E, além disso, além da geometria, depois fazer uma análise no tempo. Mas vai ser um movimento uniforme? Não. Vai ser um movimento uniformemente variado? Não. Quer dizer, é variado. Mas variado de uma forma que eu não tenho a mínima ideia. É onda, é corrente, é vento. Então, isso, e pode ocorrer algo em um tsunami, será que eu posso abandonar para que não morra ninguém, mas será que a estrutura continua? Ela vai ficar ainda? Então, tudo isso, nós temos que fazer uma análise no tempo e prever se a ponte vai cair, se prever se um vento vai fazer isso. Então, o que é que eu escolhi para a primeira faixa? Eu só vou falar sobre uma disciplina da matemática e mostrar para vocês a importância das outras. A única disciplina da matemática é o que eu considero a conexão do ensino médio com o ensino de engenharia, no caso, para engenharia, tá? Que é a álgebra linear. Tá? A geometria analítica e a álgebra linear, elas se confundem, né? Porque a álgebra linear ela pode ser a álgebra utilizada para que a gente possa fazer contas mais fáceis na engenharia. E a geometria analítica, a gente quer calcular para que tudo isso? Porque são ferramentas essenciais para que os modelos da Marta possam representar de uma forma fiel a geometria da realidade. Tá? Então, isso é a geometria. E a álgebra linear, e isso é o papel principal. E depois, bom, a álgebra linear, então, ela vai ser responsável por trazer esses modelos, tá, de engenharia para os desenhos. Muitas vezes o profissional fala, um aluno meu não consegue entender um desenho. Então, tudo bem, hoje está tudo no computador, mas entender o desenho. Entender é muito importante. Você olhar, assim, entender os detalhes, as tubulações, entender exatamente como aquilo, essa visão tridimensional muito mais ligada à engenharia mecânica, engenharia civil, materiais, meus colegas do básico, e eles que não gostavam muito de desenho, essa parte optaram por engenharia elétrica e eletrônica, eles falaram, Severino, não tem jeito, eu não gosto, mas aí cada um tem seu dom, cada um tem a sua vocação, e seguir. Mas a matemática tem essa importância e facilita muito, né, na parte de representação. Então, das disciplinas do Instituto de Matemática, né, eu aqui coloquei em blocos, né, álgebra linear, que cuida dessa geometria, cálculo diferencial integral, que são 4 cálculos, né, e esses 4 cálculos, eles são responsáveis, eu vou fazer um comentário rápido no final, o cálculo numérico, quando fiz essa apresentação na década, década não, a década de 2000, né, 2004, 2005, 2006, 2007, tá? Eu mostrei o cálculo numérico e era uma apresentação tanto minha quanto da decana do Instituto de Matemática, a professora Ângela Rocha, tá? E a professora Ângela fazia uma espécie de briga comigo, uma briga amigável, eu adoro a Ângela Rocha, ela já também está aposentada, e a Ângela Rocha, ela falou, não, Severino, a sequência não foi exatamente essa. Eu falei, Ângela, mas tudo bem, mas na engenharia, nós engenheiros aprendemos os cálculos 1, 2, 3, 4, e os meus alunos dizem que não servem para nada. Os meus alunos já formados depois de anos, para que serviu aquilo? É uma análise sintática. Eu falei, calma. O cálculo, a preocupação dos nossos queridos amigos matemáticos é com a formalidade e com
de provar que aquilo ali está apresentando exatamente uma coisa. Exatamente. Nós, na engenharia, queremos e temos que tentar chegar próximo do matemático e tentar fazer esses cálculos daquela geometria que, olha, a geometria não tem chance. Eu vou ter que usar uma álgebra linear. E as análises no tempo e no espaço, como é que eu posso representar tempo e espaço, né, em coisas tão complicadas, com forças tão complicadas? Então, nesse caso, né, isso é colocado nos cálculos. Né? Os cálculos tratam de equações no tempo. Né? O que é que nós fazíamos no ensino médio? Nós calculávamos funções matemáticas, funções quadráticas, polinomiais, né? A quadrática é uma, funções exponenciais, logarítmicas, funções trigonométricas, meu Deus, trigonométricas, que eram as mais sofisticadas. Né? E essas funções nós fazíamos estudos para observar como elas variavam no tempo. Aí eu pergunto, aquela ponte, tá? Qual é a função matemática que representa aquela ponte? Não sei. Qual é a função matemática? É alguma coisa que o matemático possa ver? Não. É algo real, é algo discreto. O matemático utiliza, e vocês verão nos 4 primeiros períodos, utilizam tudo que a humanidade desenvolveu a partir do século XVI. O que vocês aprenderam no ensino médio, é claro, no último ano de muitos bons colégios, você tem uma noção de limite, derivada, etc. Mas a essência do que se aprende no ensino médio, né, essa essência ela é apresentada para vocês para o acúmulo de conhecimento até o século XVI. E o século XVI? Newton, Leibniz brigando pela criação de uma coisa chamada infinitesimal. Uma coisa infinitamente pequena. Um instante, como é que eu represento um instante? É um intervalo de tempo infinitamente pequeno. A humanidade, Newton e Leibniz brigando pela autoria, pela criação disso, e a humanidade levando anos e anos para entender. Vocês vão ter que entender isso nas primeiras semanas de cálculo 1. É claro que é uma loucura, é claro. Tá? E isso, quem passou já por isso, vão ver, olha, vocês precisam dessa ferramenta. E para que vocês possam aplicar naquela ponte, é importante esse conhecimento com a ligação da matemática para apresentar o real. E o cálculo numérico? O cálculo numérico ele vai simplificar tudo isso. Tudo que é feito no cálculo, né, no infinitesimal, é feito no finito, no discreto. Ali, tá? Então, vamos lá. Dessas disciplinas, né, álgebra linear, cálculo, programação de computadores, probabilidade estatística e cálculo numérico, né, eu destaquei álgebra linear como a disciplina que vai, a pedra fundamental que vai elevar aí a nossa ligação com a engenharia e aos próprios cálculos colocados. Então, a importância, eu escrevo aí para que vocês tenham esse texto, depois possam ler com calma, tá? Papel na física e matemática, desde o século XIX, essa matemática já era muito utilizada, com os computadores foi melhorando, etc., e várias aplicações que eu citei rapidamente. Tá? Então, essa disciplina, ela permite que agora, numa geração que nós temos computadores, nós possamos chegar numa obra real e fazermos representações geométricas. Tá? E quais são os tópicos que se estudam em álgebra linear? Álgebra vetorial, sistemas de equações, espaços vetoriais, transformações lineares, autovalores e autovetores. Espaços vetoriais. Como eu vi professores debochando de alunos, dizendo assim, o meu aluno, ele comentou comigo que conseguia enxergar até a 5ª dimensão, a 6ª ele não enxergava. Eu falei, então você deveria, tá, ter explicado para ele o que é a 5ª dimensão, a 6ª dimensão. Tá? Nós temos no nosso estudo, né, nós estudamos no ensino médio unidimensional, movimento retilíneo na física. Imaginamos que uma coisa está em movimento retilíneo. Aquilo é uma simplificação. E o movimento no plano? O movimento oblíquo no plano, movimento bidimensional. E no espaço? Puxa, eu vou ter que colocar tudo isso no espaço. Né? Aquele movimento oblíquo, o ângulo é com x, y, z. Então, eu tenho toda uma teoria matemática que a álgebra linear vai possibilitar para o tridimensional.
tridimensional. Tá? Só que essas ferramentas matemáticas são muito interessantes e elas criam uma linguagem de soma, subtração, produto. Peraí, produto? E aí vai entrar uma coisa que é algo espetacular na matemática, produto escalar e produto vetorial. Pô, não vou usar nunca isso. Meu Deus, você vai usar demais. Você vai usar porque dentro do computador ele está fazendo para você. A gente, espaços vetoriais, então, nada mais esse tema, né, nada mais é do que a aplicação, toda a formalidade matemática que é utilizada para o tridimensional é utilizado para dimensão, né, para qualquer dimensão, onde a dimensão não é mais largura, não estamos enxergando, não é visão. Na verdade, é a formalidade matemática vendo de forma subjetiva. Eu vou apresentar no final, daqui a pouquinho, né, uma figura com dimensão 65.000. Então, são 65.000 dimensões. Isso quer dizer que eu estou enxergando largura, profundidade, altura? Não. O 65.000 não tem nada a ver com isso. Tá? É a ferramenta do tridimensional, ela sendo estendida para... e o último, autovalores e autovetores. Quando eu estava no segundo período da engenharia, em 1977, eu tive aula de álgebra linear e quando veio essa palavra eu falei, eu nunca vou usar isso na minha vida. Tá? Eu passei 30, a minha turma vai fazer agora 40 anos de formado em dezembro, e eu passei 35 anos como engenheiro, né, aplicando autovalores e autovetores. Mas tudo bem, isso aí nem todos vocês aplicaram. Tá? Então, os exemplos que eu vou mostrar muito rapidamente. Cada exemplo, tá, que eu vou mostrar, associado a um tópico da álgebra linear. Vetores, geometria, sistemas, espaços e transformações lineares. Tá? Então, navio rebocador. Né? Eu e Marta fomos professores muitos anos de mecânica 1, uma disciplina que não é só para naval, para civil, é para todas as engenharias. Né? Então, na álgebra linear, vocês vão ver as páginas aqui do livro, foi o livro que eu tive de uma professora do Instituto de Matemática, Nina Karakuchansky, que fez um livro muito, muito bom dessa parte matemática, não é um livro de aplicações. E apresentando aqui no livro desenhos, ângulos, vetores, apresentando toda essa disponibilidade aqui nos livros, e vocês já começam a ver formulações, vetores sendo representados, e tentar representar não mais em número, em vetores. Puxa vida. Tá? Aqui uma figura de 1915, tá? Do Canal do Panamá. E o Canal do Panamá, vocês estão vendo aí um navio passando pelo Canal do Panamá e sendo rebocadores e empurradores, no caso rebocadores, eles estão tendo um cabo e eles estão puxando esse cabo, tracionando esse cabo, e eles não estão alinhados. Por que eles estão exatamente com um ângulo diferente? E o navio mesmo, ele é um corpo, né? Ele é um corpo, ele não é uma partícula, ele é um corpo extenso que começa a girar. Começou a girar, fica tudo louco, né? Tem lá a velocidade em radiano por segundo. Meu Deus, radiano, o que é radiano? Então, como o radiano é importante, tá? Tudo isso, então, é resolvido. E na mecânica 1, né, isso aí a figura não está muito boa, porque foi exatamente um navio que eu estava presente. Eu passava madrugada, em 1991, tem a data aí, e esse navio estava na Baía de Guanabara. Um pouco depois, os rebocadores puxaram, tá? E ele passou debaixo da ponte Rio-Niterói. Tá? E eu mostrando para os meus alunos, olha o rebocador. Esse rebocador está indo numa determinada direção e sentido, o outro, e eles vão passar debaixo da ponte. E agora? Eles vão passar... qual é o ângulo que ele está fazendo? 30 graus, 60, 45? Não, claro que não. Qual é? Tá? Como é que vocês podem ter esse ângulo? E podem ter. Como é que vocês podem ter a geometria do navio? A Marta vai explicar para vocês. Tá? Para muitos de vocês. Agora, como é que vocês podem calcular a força que o navio está fazendo nele? Para representar e verificar o quanto ele gira e quanto ele vai para frente. Álgebra linear. Tá? A álgebra linear, tá? Ela vai dizer, olha, eu tenho um vetor que está partindo, isso caía na minha prova, eu fazia essa prova, na prova de mecânica 1 caía exatamente essa questão, do rebocador. Eu colocava, olha, seja um navio localizado, o meu GPS está localizando na parte de proa do navio, tá?
localizando um ponto que está numa latitude tal, numa longitude tal e numa altura em relação ao nível do mar, de altitude tanto. Então, eu tenho XYZ. E eu tenho XYZ do rebocador. Então, eu posso construir um vetor no espaço dos dois. Tá? E eu posso construir um vetor no espaço unitário. Unitário? Não, é um vetor que aponta para lá. E tem, ele aponta na direção do navio e tem valor 1. Então, ele só nos dá a direção. O valor 1, por quê? Porque ele é a composição de cossenos diretores. Puxa, vocês vão desistir da engenharia depois dessa. Não, não desiste não. Tá? Esses cossenos diretores, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. No tridimensional não tem mais seno. É cosseno, cosseno, cosseno. Cosseno X. E aí, todos os produtos escalares vetoriais interpretam esse tipo das ações que são colocadas. E essa é uma página do livro de Mecânica 1. Tá? Aqui, no livro de Mecânica 1, é 30 graus, 20 graus. Mas quando eu e Marta usamos nos nossos modelos, o ângulo é um ângulo real, tá? Que só pode ser visto alimentando um computador com geometrias que a Marta vai mostrar para vocês e com ângulos que são colocados se nós pudermos colocar e mapear o navio, o meio ambiente, e esse mapeamento é feito com esse tipo de representação. Aqui, fotos maravilhosas, obrigado, Marta, por ceder essas fotos. Terminal e monoboia. Então, o Brasil tinha navios muito antigos, começou a explorar petróleo em águas profundas, muito distantes da costa, e estruturas fixadas no mar não eram mais possíveis, inviáveis, né, economicamente. Então, fizemos nossos postos de gasolina, desculpe a expressão, no meio do mar, colocamos um navio, mas, olha, ali, eu não quero que o navio fique se movimentando muito, eu preciso fixá-lo. E, ao mesmo tempo, eu quero colocar uma passagem de óleo entre o navio e o carro que vai abastecer, desculpa, um navio que vai abastecer, eu quero colocar algo que não sofra essa força, e outro que segure. Então, cada tipo de análise que eu vou fazer, eu tenho um objetivo diferente. E como é que eu represento isso? Álgebra linear. Tá? Tudo isso, então, sendo útil para essas figuras aqui apresentadas. Então, álgebra linear, esses esquemas estão todos, eu estou passando rapidamente, mas está todo esse material para que vocês possam depois dar uma olhadinha, dizendo, puxa, ele passou muito rápido, estou com essa dúvida aqui. Mas isso vocês vão aprender em 5 anos. Né? Então, ou a vida toda. Né? E muito, talvez eu não saiba. Né? Nós aprendemos, eu vou precisar de vocês de mim, cada um precisando do outro. E por que a geometria? Então, em álgebra linear, já temos lá os vetores. Agora, eu tenho aquelas equações, puxa, no espaço, aquelas equações paramétricas. Né? Se eu pegar uma função x, y, z ao quadrado, eu tenho uma equação do plano, não é uma equação a reta no espaço, não é uma equação x ao quadrado, desculpa, é x, y, z. Tá? Aquela é uma equação do plano. A equação no espaço ela é paramétrica. Aí, o que eu posso usar uma equação paramétrica? Que brincadeira é essa? Será que eu tenho? Tá? Então, aqui as páginas dos livros, usando vetores, usando escalares, etc., multiplicados, e aí eu mostro uma foto de um outro navio que eu estava, apresentando um motor de combustão principal, super long stroke, de altura, enorme a altura dele, e ele apresentando uma fonte de ruído extremamente alta. Tá? Extremamente alto. Depois, alguns outros equipamentos colocados, e esses equipamentos emitindo, tá, uma fonte sonora, que na teoria vocês vão... Potência sonora. Tá? Potência sonora é a fonte de ruído. Tá? Depois, aqui algumas bombas lá na parte inferior do navio, um navio muito grande, tá? E aqui o passadiço, a parte de cima, onde tem as operações, toda a navegação é realizada naquele ponto lá em cima, tá? Do passadiço, as pessoas operando, essas são fotos, elas estão mais pobres, e a Marta comentou comigo, eu falei, Marta, eu gostaria de colocar algo que eu estava presente, fui eu que usei uma fita VHS filmando tudo isso, apresentando, né? Tanto na Marinha Mercante, então eu tinha a autorização da Marinha para fazer filmagens, né? E essas filmagens podia apresentar aos alunos, eu sempre colocava. E, inclusive, alguns oficiais, né, no caso da Marinha, eles falaram, olha, já fiz a arrumação em todos os camarotes para que seus alunos possam ver. Eu ficava muito feliz, né? Que é um contato maravilhoso, eu tenho um respeito, algo assim espetacular pela Marinha, como eu vejo que a Marinha valoriza a educação,
valoriza o professor de uma forma muito grande. Tá? E aqui está uma figura de uma pessoa no Passadiço. Nesse caso é um amigo meu, Jorge Viletti, amigo meu e da Marta, que ele estava no Passadiço, ele era meu parceiro nessa medição, e eu quis fazer depois, eu não, a minha equipe, a nossa equipe, né, quis fazer um estudo, tá, que é um estudo, não mais para o navio, para uma plataforma, que a Petrobras estava exigindo dos níveis de ruído que estavam extremamente altos. E também as empresas exigindo. Olha, eu quero que o camarote do comandante não passe por tantos decibéis. Decibéis? Não, decibels. Tá? O que é o bel? O bel é uma unidade que não é unidade de nada. O bel é apenas uma relação logarítmica de um valor em relação ao valor referência. Então, a pressão, eu tenho a pressão sonora, qual é o zumbido, assim, aquele zumbido mínimo que eu tenho, a capacidade de pegar. É esse. Então, a pressão que eu vou ouvir numa praça de máquinas, ela é tão mais alta, é 10 a menos 5 newtons por metro quadrado. Um newton, puxa, não é nada, é um quilo, um quilo, essa massa virando 100 newtons, 1 metro quadrado, que pressão ridiculamente pequena. Tá? E aí é 10 a menos 5. E depois, 10 a quinta, você tem problemas no tímpano. Não, desculpe, é pressão atmosférica. E problemas no tímpano com pressão, então, tem que criar uma escala logarítmica. Os valores são muito diferentes. Tá? Então, a Petrobras queria fazer exatamente um estudo para que o camarote do comandante pudesse simular, tá, efeitos entre a potência sonora, tá, e a pressão sonora que chega no ouvido de alguém. E os engenheiros técnicos estavam entrando na justiça para cobrar a perda auditiva permanente. Tá? E, com isso, as empresas começaram a se preocupar também. Peraí, eu vou ter que pagar algo de uma perda permanente. Então, as empresas se preocuparam em precaver e construir navios sem esse problema de audição. Antigamente, o marinheiro Popeye, né, ele tinha orgulho, né, de escutar alguma coisa assim. Olha, eu vou escutar. Eu surdo mostro que eu tenho experiência. Na verdade, isso não é bom. Então, o que é que nós fizemos? Esse modelo está bem mais pobre que o modelo da Marta, né? Mas um modelo simples, onde a gente pode verificar a localização daquele motor, do Jorge Viletti, do pessoal no Passadiço, e eu tenho que fazer o caminho onde o ruído passa em linha reta. E ele passa por obstáculos materiais, e com isso, tá, essa reta, que eu vou mostrar, paramétrica, junto com todos os vetores, eu vou colocar através de uma representação com a álgebra linear. Tá? Sistemas de equações. Os sistemas de equações, já visto um pouquinho no ensino médio, são colocados, né, uma representação matricial. Então, algumas propriedades que eu poderia representar únicas numa partícula, agora estou representando na direção x, na direção y, na direção z. Eu posso ter uma matriz 3x3, uma força em x, y, z, e assim por diante. E com isso, aqui desse material, esse aqui é um navio, onde eu tenho um eixo. Esse eixo daí, ele é o responsável, o motor do navio. Ele funciona como se fosse uma mão, de uma forma terrível que eu estou falando. Essa mão vai aparafusar o mar, né? O hélice que está dentro da água vai aparafusar o mar, e como o parafuso não vai entrar no mar, o mar vai empurrar o navio para frente. Depois, isso aí eu falo em aulas, mas aí, isso que vai aparafusar tem que ser, ele é pesado. Se ele é pesado, eu tenho que fazer um estudo desse desenho, e esse desenho eu tenho que apoiar esse eixo pesado em vários pontos. E muitas vezes um navio sai do Japão, tá? Vem para o Brasil, ou ele passa no Oriente Médio, vem para o Brasil, ele sai do Brasil levando minério de ferro, vai em lastro para lá e volta, e o navio pode deixar a tripulação à deriva, porque pode ocorrer um problema justamente nesses pontos chamados mancais. Então, nós temos uma responsabilidade enorme, tá, de aferir, de fazer projetos, e os sistemas de equações são fundamentais. Okay? Os espaços vetoriais, tá, eles são utilizados como uma representação, subjetiva, mas a teoria matemática desses espaços vetoriais, ela faz transformações de coordenadas, e tudo isso está programado no computador. Aí você fala, poxa, peraí,
Se está programado no computador, para que eu vou aprender? Vocês não vão ser um mero, tá, piloto. Né? Eu e Marta tivemos um orientador maravilhoso, Peter Calef, espetacular. É um professor já aposentado, foi nosso orientador do mestrado. E o Peter Calef falava, olha, quando você usa um programa, no caso de engenharia, tá? Um programa que representa um grande videogame, onde tem física de verdade ali dentro, né? Na hora de utilizar, tá? Comparar ao garbage in and garbage out. Se você colocar lixo, sai lixo. Tá? Então, é muito importante para nós, ao alimentarmos, é claro, a matemática já está lá dentro, tá? Mas quando eu pego um carro e tento fazer uma manobra, tá? Eu não preciso conhecer muito como o carro funciona, eu posso ser muito barbeiro, que eu posso conseguir tirar o carro do lugar e passar para lá. Mas num avião, o avião vai cair, muita gente vai morrer. Né? Então, eu tenho que, além de saber, né, manobrar o avião, pilotar o avião, eu tenho que conhecer alguns assuntos técnicos de como aquele avião está operando, caso ocorra algo diferente. Algo diferente. E aí, o piloto do avião é diferente de um piloto de carro, de um motorista de carro. Ele precisa de uma formação melhor. Então, ele sabe o que tem lá dentro da caixa preta. E vocês saberão o que tem dentro dos computadores, porque vocês sabem a matemática. Vou conseguir simular como a Marta sabe. Falou, não adianta colocar esse modelo, porque ele não vai representar fielmente aquela ponte, e a ponte vai cair. O óleo vai vazar naquela parte ambiental linda lá da Bahia. Okay? Então, o que é que a gente faz? Faz a representação, e esse problema desse navio, em 1991, era um navio que ele saiu, ele já tinha saído, feito as provas, e ele, o que vocês estão vendo aqui nessa foto, são 3 geradores, diesel geradores a diesel. Então, você tem um motor diesel, que com diesel gira, e tem lá o diesel gerador, o gerador elétrico, que é a parte magnética que faz com que haja luz a bordo. Ali não tem tomada para você. Então, para você ter uma tomada com energia elétrica a bordo, né? E tem engenheiros elétricos, eletricistas, eletrônicos que fizeram maravilhas aí para isso, eles dominam muito mais que eu, né? E, com isso, fazem essa passagem, um eixo que está girando, e, ao girar, ali o campo magnético é formado. Esse navio saiu em viagem do Brasil. Na primeira viagem que ele fez, são 3. São necessários 2 e tem um gerador de emergência. O que aconteceu na viagem? Quebrou um. Torceu. Tá? Depois, eu estou avançando um pouquinho, mas eu vou tentar ser bem rápido aí para não ultrapassar o tempo. Okay? Esse gerador, o eixo quebrou, como se eu pegasse um giz e girasse. Ele quebrou a 45 graus. O outro gerador quebrou a 90 graus, como se fosse um giz eu fazendo esse tipo de movimento. Tá? E eles ficaram apavorados. Severino, pelo amor de Deus, esse navio foi projetado tudo dentro do rigor e deu um problema. Tá? Então, olha aqui, esses 3 geradores estão numa plataforma. O que é uma plataforma? É algo horizontal dentro do navio. A plataforma oceânica, essa é a plataforma dos MCAs, né? Motores de combustão auxiliares. E aí, desses 3, a causa era que havia a vibração que vocês viram na ponte, estava ocorrendo também ali nessa plataforma da Praça de Matos. Só que não era visível. Não era visível. Então, como investigar? Nós chegamos, a UFRJ chegou lá, minha equipe, nossa equipe, tá? E fez a medição. E verificou, está havendo ressonância. E eu, como engenheiro, eu poderia evitar isso? Poderia. Como? Utilizar espaços vetoriais. Ao utilizar espaços vetoriais, eu poderia fazer modelos, não apenas disso aí, como transformações lineares, localizando, por exemplo, a posição de iceberg, fazendo transformações de coordenadas. Aqui, a localização, então, de estruturas tridimensionais, a localização de 2 objetos, um distante do outro. Estou passando muito rapidamente, porque sei que avancei no tempo. Tá? Isso é algo importantíssimo para a engenharia, mas eu estou desrespeitando, fazendo, porque o meu objetivo não é aconselhar. Eu sou uma pessoa que vibro com o que eu faço, amo o que eu faço, então, com isso, eu não consigo me controlar. Tá bom, Marta? Então, desculpe aí o tempo avançando. Os autovalores e autovetores que eu falei que nunca apresentaria na vida,
é um aluno meu e da Marta, né, Alexandre Fernandes, né, o apelido dele era Zidane, né, na época do Zidane, ele fez esse modelo numa época que realmente não tinha um modelo de 65 mil. Olha, vejam, é um modelo discreto, ele não é uma viga com infinitos pontos. Toda a teoria do cálculo, né, ela é aplicada para pontos, para trechos infinitamente pequenos, tá? E intervalos de tempo infinitamente pequenos. Esse é o matemático que vai apresentar para vocês. Puxa, ele quer que eu aprenda isso, mas ele está mostrando o rigor do real. Tá? E aí, eu e Marta vamos destruir todo esse rigor. Nós vamos simplificar. E, ao simplificar, nós vamos fazer um modelo desse. Qual é a equação que eu tenho para esse modelo? Não sei. Qual é a equação diferencial? Eu quero criar uma equação para o comportamento desse modelo para ele não fazer igual a ponte. Não sei. Tá? Então, eu preciso saber dessa matemática para construir essa equação e resolver. Mas o cálculo, não vou conseguir. Então, vou usar o cálculo numérico, que se baseia no cálculo. Então, é fundamental que vocês aprendam isso e a visão do matemático. Lá na Marinha, era eu, engenheiro, dando aula, tá? Para bacharéis em náutica, bacharéis em máquinas e náutica, e era um engenheiro, mas o ensino da Politécnica é um instituto de matemática. Puxa, mas por que eu estou aprendendo isso tão difícil? É difícil mesmo. Tá? Os nossos colegas e amigos do Instituto de Matemática são rigorosos, porque é o rigor, porque esse é o último exemplo que eu estou mostrando, tá? E é o rigor que os matemáticos vão mostrar para mostrar o que é o real. E para quê? Então, em cálculo 1, funções, limites e continuidade. O limite, algo infinitamente pequeno, tá? Importantíssimo para o rigor das equações e análise. Cálculo 2, aí já tem aplicações às derivadas para que a gente possa chegar às equações diferenciais. Mas, às vezes, as coisas são complicadas, eu preciso colocar em coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. Pelo amor de Deus, que é isso? E às vezes, eu tenho um líquido entrando num determinado recipiente, o líquido com uma determinada velocidade. E essa velocidade entrando, né, por uma áreazinha, e dessa área eu tenho um volume ali dentro. Puxa, como é que eu compatibilizo área com volume? Teoremas da matemática que usam vetores. Isso no espaço, no modelo da Marta. Então, nesse espaço, o que é que eu vou fazer? Puxa, pelo amor de Deus. Então, nesse espaço, eu vou tentar utilizar vetores, né? Utilizar vetores e alguns operadores. Né? O que é que eu faço na minha variável x para criar uma função? Eu digo, eu vou pegar x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, o valor que entra no x, eu vou colocar... E no caso da álgebra linear, são vetores. Não é um valor de x, um valor real. E o que é que eu faço com esses vetores? Eu pego o produto escalar de um com o outro e multiplico pelo... o produto escalar de 2 vetores dá um número. O produto vetorial de 2 vetores dá um vetor. Tá? O produto de um escalar por um vetor dá um vetor. Então, isso que a gente usa na álgebra linear, quando chega no cálculo, pior ainda. Divergente, rotacional, gradiente. Aí aparece, enlouquece, né? Gradiente, divergente, rotacional, e vocês fazendo os cálculos que o Vinícius falou, olha, façam exercícios, né? E tudo. Então, olha, terrível. Agora, isso vem da álgebra linear. O divergente rotacional, o operador da derivada sendo aplicado no espaço. Terrível, terrível mesmo. E aí vem a integral definida. Espera aí, antes era derivada, para ver variações no tempo. Agora, integral são acúmulos para calcular volumes, compatibilizar áreas, volumes, etc., e técnicas de integração. E coordenadas, polares, tudo isso eu estou passando rapidamente, que eu deixei. Não foi para ler, foi justamente para vocês terem esse material depois. Probabilidade estatística. Tá? Então, eu estudei os cálculos. E aí eu vou contar só uma ocasião em que eu estava no fundão, no subsolo do bloco D, e no subsolo era um laboratório da engenharia naval, no subsolo da engenharia civil. E eu fui chamado para fazer uma medida, porque o navio tinha que ser entregue na segunda-feira. Era uma sexta de manhã. Tá? Na sexta de manhã ele falou, Severino,
a sociedade classificadora, que aprova para que possamos fazer o seguro do navio, entregar o navio, ela exigiu que eu soubesse um parâmetro existente do navio, que aqui só vocês sabem acompanhar e dizer o valor real. E para que esse valor real seja verificado, queríamos que você fizesse essa medida amanhã, que os ingleses já estão aqui no Rio de Janeiro. Falei, amanhã? Então, eu embarquei do jeito que eu estava, tá? Fui na Escavagema do Brasil. Da Escavagema do Brasil, fiz a instalação durante toda a madrugada, né, com a equipe. Né? Essa instalação foi realizada, tá? Virei à noite. O meu grande guru, tá, que possibilitou que tudo isso, Tiago Piedras Lopes, o saudoso Piedras Lopes, que faleceu no ano passado. O Tiago foi muito importante na minha vida profissional, muito importante. E o Tiago, ele era para mim um Dan Harton. Né? E o Tiago, ele foi comigo, né? Ele não fez a instalação, mas ele foi comigo para a reunião com os ingleses. E depois nós fizemos o acompanhamento, verificamos tudo que os ingleses pediram para aprovar, para passar um facsímile. Facsímile, puxa, não era um fax, não era um e-mail, não era um WhatsApp, era um facsímile para a Inglaterra, e os ingleses perguntaram para mim, eu estava quase dormindo na mesa, Severino, qual o erro que vocês estão cometendo nessa leitura? Eu falei, olha, o valor da tensão, quando ele passa pela ressonância, como na ponte, o eixo passa na rotação crítica e pode destruir o eixo durante a viagem, o valor é de tantos, aí eu falei exatamente o valor em Pascal. Pascal, quilopascal, megapascal, vocês vão ver isso. O valor da tensão ou pressão, a unidade é a mesma. Força por unidade de área. Aí os ingleses, tudo bem, Severino, está ótimo, o navio está aprovado. Agora eu quero que você prove para mim que o erro que você teve, qual foi? Eu falei, 0,5%. Eu falei, Severino, 0,5%? Prova para a gente. Eu falei, poxa, eu sou engenheiro. Eu estou fazendo tudo errado. O matemático faria tudo certo. Então, eu estou tendo coisas grosseiras. Tá? Essas coisas grosseiras, discretas que eu estou fazendo, eu tenho que afirmar para o engenheiro que aquilo está bom. E eu vou afirmar. Porque eu tenho, sabendo do matemático o real, eu tenho a capacidade de calcular o erro. Com a mesma teoria matemática, da série de Fourier, série de Taylor. Para que eu vou usar a série de Taylor? Dá para calcular, e eu, como engenheiro, conhecendo, foi 0,5%. Aí ele falou, Severino, mas você não sabe o valor real. Eu falei, o valor que eu estou dizendo para você de 0,5% está errado, mas é maior do que o valor real. Pronto. Vocês na engenharia, tendo esse poder, né, vocês sabem afirmar para o chefe de vocês, né, que aquilo tem que ser feito e vocês estão fazendo uma estimativa correta, porque aquele valor, vocês têm o papel de convencer o chefe. Tive aluno que teve que convencer o chefe no estaleiro que não poderia lançar o navio com fita crepe no local da solda, porque o navio ia afundar enquanto todos estavam comendo camarão e tomando champanhe, né, no batizado do navio, e as bombas no estaleiro tirando a água da praça de máquinas, porque queriam faturar e queriam... Então, esse meu aluno, ele teve que convencer, olha, não dá para fazer isso, pelo amor de Deus. Tá? E algumas vezes conseguiam convencer ou não, porque a pessoa, às vezes, não tem formação de engenharia e está dizendo, ó, faça isso. E vocês terão essa capacidade. E a probabilidade, olha, e com quantos por cento você garante? Não, eu tenho uma probabilidade de tanto, e aí é uma outra área da matemática também importantíssima, para você verificar, né, um projeto lindíssimo que a Marta orientou, da Luísa Albani, né, uma aluna maravilhosa que nós tivemos. Olha, os Estados Unidos não deixa acontecer uma coisa, mas a Luísa mostrou, por probabilidade, né, quer dizer, orientada pela Marta, que aquilo poderia fazer sem causar dano. Tá? Probabilidade, cálculo numérico e análise de Fourier, etc. Tá bom. Tá? Então, esses são os exemplos. Tá? E esse é meu último slide, falando apenas da inspiração de frases aí, desculpem, que eu me emociono. Quando chega nesse final, né, eu sempre me emocionei. Né? Nas aulas, nas apresentações, na Marinha, em qualquer lugar. Aos 16 anos, eu conheci uma pessoa
E nós, na escola técnica, ela fazia edificações, eu fazia eletrônica. Lúcia, o eterno amor das minhas vidas. Eu segui engenharia naval, engenharia oceânica, doutorado em engenharia civil, trabalhando em máquinas marítimas, e a Lúcia saiu de edificações e foi fazer psicologia. Nós começamos a namorar com 16 anos, uma Lagoa Azul. Tá? Nós vivemos de uma forma fechada, totalmente fechada, e ela faleceu há 11 anos atrás. Desculpe, realmente era um amor ao infinito e além. Né? E nós tínhamos chance, eu trabalhava muito, eu embarcava bastante, aulas, etc. E eu tinha chance de, aos sábados e domingos, tomar, aqui no Grajaú, né, na nossa casa, tomar um café da manhã onírico com ela. E nesse café da manhã onírico, nós conversávamos sobre filosofia, sobre matemática. E um dia eu cheguei para a Lúcia e falei, Lúcia, eu estou fazendo um curso junto com meus alunos, eu fui coordenador há um tempo, fiquei numa burocracia muito grande, a reforma curricular foi maravilhosa. Não como resultado, mas para a minha experiência. E criaram agora uma matemática para grandes números chamado algoritmos genéticos evolucionários, redes neurais, mineração de dados, e nessa parte existe algoritmos genéticos e evolucionários, onde a gente tem uma quantidade de dados grandes e umas funções de mérito que a gente joga e o mais forte sobrevive e o mais fraco não sobrevive. E ela pergunta para mim, nesse modelo matemático não tem a caridade, o mais forte ajuda o mais fraco. Então, modelos matemáticos que vão nos acompanhar na vida, tá, contam com mutantes que vão poder fazer isso. Então, o Jung, né, que eu e ela gostávamos muito do Jung, né, na verdade, eu apresentei isso uma vez, um aluno meu falou, que bom que a sua esposa ela é psicanalista, né, psicóloga e psicanalista, porque a minha, ela é filósofa, nós acordamos com Nietzsche e nós brigamos toda vez. Nietzsche, né? O abismo olhando, você olhando o abismo olhando você. Mas aí, então, o Jung tem uma frase, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Tá? Então, eu acho importante nós sonharmos e despertarmos, e essa matemática, acredito que tenha uma importância nessa formação de engenharia para vocês. Quando eu era pai meu filho, me deu uma neta, né, que acabou de nascer agora lá na Austrália, e essa minha neta, quando ele nasceu, eu tinha um livro, eu e Lúcia tínhamos um livro do Dr. Rinaldo Delamare, né, um pediatra, né, e ele escreveu um livro, A Vida do Bebê por Idade e Não por Assunto. E foi um sucesso absoluto. Por quê? Ele não falava no livro do sarampo, depois, tal, febre. Então, ele falava sobre a idade. Tá? Nessa idade, as crianças têm isso. Nessa idade, tem isso. Então, a preocupação minha, da Marta, da Cláudia Morgado, e do Vinícius, e dos ex-diretores, ex-decanos e reitores, é justamente uma sequência para que vocês, em cada etapa, tá, possam crescer, né, e possam ser acompanhados dessa maneira. E muitas vezes é difícil, a própria maturidade que vocês vão adquirindo, de entender por que vocês estão aprendendo aquilo naquele momento. Tá? E isso tem que ser feito de forma simples. Tá? E o Euler, ele justamente foi um dos matemáticos mais maravilhosos que realmente, porque ele era simples. Né? O Euler criou um númerozinho, o número E. Então, os dois numerozinhos que a gente conhece, o número π é o quê? Eu pego uma circunferência, eu tenho o comprimento dela e divido pelo diâmetro da π. Então, se eu pegar o raio, né, o diâmetro, que é fácil medir, para medir algo que não é fácil medir, eu multiplico o raio por 2 para dar o diâmetro e por π, 2πr. Tá? Então, o número π é fantástico. Tá? Tem a história do número π, não vou falar do π. Mas o número E foi o Euler. O E de Euler. Tá? Esse número é limite. Limite, o que é limite? Cálculo 1. Tá? Alguns já viram, alguns já conheciam. Limite de 1 mais 1 sobre x, tá?
tudo isso fechado elevado a x, quando x tende a infinito. Puxa, 1 mais 1 sobre x, esse Euler é maluco. Esse número não serve para nada, né? Então, 1 mais 1 sobre x, quando ele vai para infinito, 1 mais 0, praticamente 0. Não é 0, é algo infinitamente pequeno. Tá? 1 mais algo infinitamente pequeno é 1. 1 elevado a qualquer coisa dá quanto? Dá 1. Espera aí, mas está elevado 1 mais 1 sobre 1, elevado a 1. 1 mais 2 elevado a 2, ao quadrado. 1 mais 3 ao cubo. 1 mais 4 a quarta. 1 sobre 65.000 elevado a 65.000. Tá? Quando isso cresce, não dá 1. Dá 2,718, que é o número de Euler. Esse número de Euler, inútil. Puxa, eu estou falando aqui para pessoas que tiveram essa... Vocês passaram por uma escola muito importante que vai cuidar de vocês. Muitos de vocês são mais inteligentes que nós, professores, e vamos trocar as experiências, ideias, para que vocês possam, no final, dar essa solução. E o Euler criou esse número, e vocês vão aprender derivada. E elevado a x é uma função que, derivada, dá E elevado a x. Se eu pego x ao quadrado, eu vou derivar, criar uma outra função. O que é derivada? Vocês vão aprender. Tá? X ao quadrado, a função é 2x. Então, tem várias funções, mas existe uma função que você deriva e dá ela própria. É até uma piada nerd que o pessoal coloca. Olha só, é a piada que uma função trigonométrica chega para a função E elevado a x e pergunta: por que você não se integra? Ele falou: porque dá no mesmo. Quer dizer, o E elevado a x não muda, né? Tanto quando deriva quanto integra. Mas aí vocês vão aprender essa piada, né? Direitinho. Então, o Euler criou um número e uma função, tá? Esse númerozinho dele, tá? É uma função que, quando deriva dela própria. Então, aquela ponte que vocês viram no início, tá? Se eu sou um engenheiro e quero entender o que a ponte faz, eu quero entender uma função matemática para representar a minha aceleração, para representar o deslocamento da ponte, de um ponto da ponte, não, do modelo da Marta, de todos os pontos da ponte, na largura, na profundidade, na altura, em todos os pontos da ponte. Eu vou calcular isso no tempo. E isso no tempo, quando eu derivar em cada um dos graus de liberdade, desse espaço vetorial da álgebra linear, quando eu derivo, tem que dar velocidade. E quando eu derivo a velocidade, dá aceleração. Espera aí, como é que eu derivo? Qual é a função matemática que pode representar a vibração dessa ponte? E elevado a x. É exatamente o E elevado a x desse Euler aí. É a surpresa. Depois vocês veem. Isso enlouquece muita gente. Enlouquece. É difícil. Eu tive alunos que tiveram aula comigo, voltaram anos depois para o mestrado, ocupam... eles vão para o exterior e falam: Severino, a gente está muito bem formado, a gente chega a dar aula para o pessoal no exterior, na Holanda, na Finlândia e tudo, e eles voltam: Severino, esse E elevado a x, o que é mesmo? Eles esqueceram, mas estava entranhado ali na solução que eles deram. Né? E essa simplicidade do Euler, né? E a meta, aí, mais uma vez, né? Da Lúcia. Né? Eu conversando com a Lúcia no café da manhã onírico, as 3 etapas, né? Da cura segundo Freud. O Freud, eu já passei 20 minutos do tempo, Marta, desculpa, vou terminar. Tranquilo, tá ótimo. E o Freud, no segundo, eu não sou um leigo nisso, né? Mas os 36 anos que eu vivi com a Lúcia, né? Eu tive essa chance num dia dela me explicar, né? Tanto o Jung, né, quanto o Freud. E no caso do Freud, o livro 12 do Freud explica o que é cura na psicanálise. A cura na psicanálise é você recorda, você repete e você elabora. Isso passou a ser um modelo simplificado, tá? De uma forma como eu passei a me comportar e vejo que a Marta se comporta, que os professores da Escola Politécnica têm essa postura. Recordar técnicas do século XVI. Newton, Leibniz. Um século depois, Euler. E vamos recordando, tá? E depois repetir. São os exercícios que o Vinícius pediu para vocês treinarem aí. Então, nós estamos repetindo os exercícios, porque lá na psicanálise, a pessoa sofreu um trauma de infância. Todos vocês sofreram, eu também, todos. E esse trauma de infância é a cura na psicanálise. Eu estou falando com o meu psicanalista,
eu repito aquilo, choro de novo, me revolto de novo com a família, com os amigos, com a sociedade, choro de novo e o elaborar, eu me curo, eu elaboro. Né? A cura não é o psicanalista que está me dando, sou eu próprio. Recordar, repetir, elaborar. O recordar, a matemática, repetir e treinar a matemática, e depois de 30 anos e meia hora, resolver um problema que ninguém resolveu. Tá? O elaborar está com vocês. Tá com vocês. E isso é a nossa vontade. Albert Einstein, né? A implementação de qualquer coisa, no caso dessa matemática, 10% de inspiração e 90% de transpiração. Eu estou aqui vibrando, dançando, para animar, como um palhaço de circo, uma coisa tão nobre, tão espetacular, né? De poder estar querendo inspirar, de poder mostrar, olha, eu estou dando um depoimento, não estou dando conselho nenhum para vocês, eu estou dando um depoimento de como isso funcionou na minha vida, que pode vir a ser útil para vocês. Né? E isso pode ser uma inspiração muito grande, mas não vai adiantar só isso. Vocês vão estudar, virar à noite, muitas noites, para repetir, tá? E depois elaborar. E 10%, então 90% vai ser de transpiração. Todas as ideias criativas, maravilhosas, 10%. Tá? Os indicadores, vocês vão verificar que o mais importante, tá? Né, em toda essa evolução da matemática, né, o matemático ajuda vocês a localizar, de dar uma resposta correta. Mas o mais importante é a pergunta. Tá? No caso da resposta, é muito fácil dar uma resposta exata a uma pergunta errada. Tá? O mais importante é dar a resposta aproximada à pergunta certa. Tá? E a gente conta também com a matemática, com a estatística para isso. Tá? Então, saber fazer a pergunta certa. Estará na vida profissional de vocês. Aliás, está na nossa vida, né? Dessas perguntas. A viabilidade de tudo isso, né? Que deu uma inspiração, trabalho em equipe. Instituto de Matemática, Escola Politécnica. Uma conversa grande, eu fui conselheiro 4 anos na reitoria, eu fui responsável pela comissão de reformas curriculares, aí eu via reforma curricular de vários cursos, de letras, de direito, medicina e tal, como conselheiro. E participei como coordenador de 2 reformas curriculares, na Marinha, em Macaé. Então, tudo isso teve essa possibilidade de um trabalho em equipe. Nada eu fiz sozinho. Tá? E o que eu fiz foi algo muito pequeno, que simplesmente possibilitou uma conversa e reflexões, tá? Do que seria o melhor para a formação de vocês. Tá? Esse trabalho em equipe. E aí eu falei que eu não ia dar conselhos, né? Mas aí entra algo assim, um destaque, né? Para usar tudo isso que vocês vão desenvolver a mente de vocês, né? Vão desenvolver a mente, né? E um destaque sempre para a mente, sem tomar lugar do coração, pois ambos constituem a alma. Né? Então, eu verifiquei a grande possibilidade da atuação profissional minha, da Marta, né? Ser numa época onde todos os grandes avanços de engenharia que eram usados na guerra, tá? Para matar o próximo, nesse caso, eu e Marta conseguimos trabalhar numa era em que toda a tecnologia não foi usada para guerra, foi usada para exploração de recursos, vento, águas profundas, e toda aquela técnica que era utilizada para armas, ela foi utilizada para verificação, tanto matemática quanto a eletrônica utilizada para isso, para capturar dados. Né? E isso tudo fez com que nós utilizássemos de uma forma interessante para as crises que nós estamos passando, e estamos passando por uma crise. Tá? Vocês provavelmente devem acompanhar já um final da crise, mas acredito que no momento atual a crise está muito feia. Não digo Brasil, digo o mundo todo. Okay? Brasil também. Tá? E o que a gente pode fazer? Pingar uma coisa. Pode fazer. Tá? Nós vamos morrer. Daqui a 100 anos estaremos mortos. Então, eu vou agora plagiar a última pessoa que eu estou citando, né? Por coincidência, a Apple TV está fazendo o lançamento agora do Fundação do Isaac Asimov, né? O livro que eu li em 1982, né? Eu li esse livro, Fundação, fiquei arrepiado,
Como é que um físico tão competente consegue fazer? Ele saiu da física e foi para o romance, ficção científica, mas ele escreve sociologia, psicologia, física de uma forma tão brilhante que aquilo vira uma história da galáxia, que parece a história da Terra. Não vou estragar o filme, não, que o filme é espetacular. E tem que ler o livro, tem que ler o livro. O livro vale a pena. Meu filho está lendo agora também. A gente leu no 86 junto com o Senhor dos Anéis. E vai ser lançado em setembro. Marta, estou fazendo propaganda, eu vou ser processado pelas concorrentes da Apple TV. Tá? E o Asimov, ele coloca duas frases importantes que aparecem até no trailer, né? do trailer, que já estão lançando na internet o trailer, né? Da fundação do Isaac Asimov. Ele comenta, esse livro, eu não vou estragar, ele passa na história da galáxia, né? Por anos, por crises que ocorreram também na Terra. Né? Crise de domínios de religiosos, domínios de técnicos, domínios de mercantes, domínios, e esses domínios, assim como é a história da Terra, né? Sempre acabavam com uma crise. Mas o Asimov nunca colocava a solução da crise como uma violência. Havia uma disputa dos planetas que queriam tomar aquela... Mas a solução dele nunca foi uma violência. E ele comentava que ele usava a matemática e mais uma equipe esplêndida para reunir o conhecimento e para que esse conhecimento foi utilizado para evitar a violência. E a frase que ele colocou: a violência é o último refúgio dos incompetentes. Então, nós estamos dando uma formação que seria muito bom que nós deixássemos essa colaboração para salvar nossas vidas, sim, mas o próprio Asimov coloca a última frase que eu vou comentar hoje. Tá? E essa frase é de arrepiar, porque é a frase mais importante na saída dessas crises. Não tente salvar sua sobrevivência, salve o seu legado. Tá? Então, o que fazemos na vida, tá? Eu não estou dando conselho a vocês, mas a importância que a gente dá ao nosso legado. Tá? Na minha aposentadoria, com o nascimento da minha neta, passando um momento onde pessoas queridíssimas da minha família exigem um cuidado especial, de pessoas que exigem um acompanhamento. Então, eu estou atendendo algo maravilhoso, voluntário da Marta, um convite de uma pessoa que eu amo muito, e admiro muito, não é só o amor, é admiração também. Vocês verão que vocês estão em ótimas mãos. Tá? E para esse tempo, tá? Deixar para vocês um legado meu. Muito obrigado a vocês, tá? E sejam felizes aí na matemática, na engenharia. Vocês vão chorar muito, me xingar dizendo que eu fiz propaganda enganosa, mas depois, no final, né, vocês vão ver que adiantou alguma coisa. Tá bom? Um beijo para todos. Marta, muito obrigado. Obrigada, muito obrigada, Severino. Pode até parar aí bom, meninos, com isso terminamos a nossa semana. De tarde, agora vocês têm a reunião com algumas das confrarias. Eu queria agradecer vocês terem ficado aqui até agora. Agradeço ao Severino, meu grande amigo. A gente já viveu muito tempo. Eu me lembrei que no 81, 82, a gente comentava sobre... Eu já tinha lido O Senhor dos Anéis e a Fundação há muito tempo atrás, né? Pois é isso. Então, meninos, muito obrigada a todos. Foi um prazer preparar essa semana. Podem contar comigo. Quando vocês precisarem de alguma coisa, dap.diretora@poli.ufrj. Primeiro, leiam os e-mails com tranquilidade, não na diagonal, porque você lê e me pergunta 2 segundos depois o que está escrito no e-mail. Né? Severino, muito obrigada. Meu carinho, meu amor, para vocês também. Tá? Sejam bem-vindos na UFRJ, sejam bem-vindos na Escola Politécnica e amem a engenharia, porque é a que nos dá muito prazer, né, Severino? Então, obrigada a todos. Obrigado, pessoal. Rômulo, Antônio, pela ajuda. Obrigada a todos.